Começo falando baixo, lentamente, na tentativa de não quebrar esse ambiente tão gostoso que a nossa irmã nos proporcionou com a sua prece. E percebe-se no semblante de vocês que todos fomos atingidos por esse bálsamo que só os amigos superiores da espiritualidade maior podem nos favorecer. Este ambiente de paz que nos convida à reflexão, que nos convida ao aprendizado, que nos convida à tentativa de sermos melhores a cada dia. Não é outro senão este o objetivo de estarmos aqui neste planeta, no mundo em que nós viemos para expiar nossas faltas e sermos testados na nossa capacidade de nos melhorarmos. É para isso que estamos aqui nesta casa agora, neste momento, em busca de um pouco mais de informação para que possamos transformá-las em conhecimento por intermédio da prática delas no nosso dia a dia. Costumo dizer de que não adiantará muito lermos todos os livros que tenhamos disponíveis, tomar todas as quantidades de passes a que tivermos acesso, se não implementarmos na prática, no nosso dia a dia, os ensinamentos que aqui recebemos. O ensinamento do perdão é um deles. Quantas vezes temos dificuldade de perdoar? E quando conseguimos, achamos que damos um passo à frente. Demos realmente um passo à frente. Mas um passo maior seria, como a nossa irmã sugeriu, sequer se ofender com aquilo que alguém possa nos fazer. O exemplo que Jesus nos deu durante toda a sua vida, mas na cruz principalmente, rogando a proteção divina pelos seus algozes. Não é um exemplo interessante para que possamos seguir? O exemplo de Joana de Cusa, quando presa no poste, sendo queimada, ouve o seu filho ao lado pedindo que a abjurasse do Cristo. E ela diz: cala-te, meu filho. O Cristo era justo e sofreu calado. Porque nós teremos que reclamar da parte que nos toca no calvário da nossa vida individual. Cada um de nós aqui presente temos os nossos calvários. Não reclamar, aceitá-los com naturalidade, com bravura, de forma destemida, com fé e esperançosos nas consequências benéficas do futuro que nos espera. Esses são alguns dos conhecimentos, das informações que a doutrina espírita nos traz. E na lição de hoje, extraída do livro Jesus no Lar, com o título Os Instrumentos da Perfeição, é bem propício, bem apropriado para darmos continuidade ao que foi sugerido na leitura da nossa irmã. Esta lição, que nos é trazida pela psicografia do Chico Xavier, por intermédio do espírito Neil Lúcio, como também nos traz o livro Boa Nova, pelo irmão Humberto de Campos, tem algumas virtudes que eu gosto de enaltecê-las. Uma delas é a forma como é trazido para nós, ou como é trazida para nós, a imagem dos apóstolos do Cristo. Faz com que nós nos sintamos próximos daqueles homens que, de certo tempo para cá, na nossa cultura, aprendemos a vê-los como santos. E eu acredito que quando nós santificamos alguém, nos afastamos dele. Quantas vezes temos dificuldade de falar com Cristo porque nos distanciamos dele? É longe demais. A sua perfeição nos distancia dele, quando nós consideramos essa distância um fator relevante para a nossa conversação com eles. Quando nós nos aproximamos, a relação fica mais fácil.
E a maneira como Neio Lúcio nos traz a imagem dos apóstolos faz com que nos sintamos mais próximos dele. Pedro deixa de ser São Pedro e passa a ser um irmão nosso, que teve experiências à época muito parecidas com aquelas que nós temos hoje, com as fragilidades humanas, com as fragilidades do entendimento da lição do Cristo, mesmo tendo eles sorvido-as diretamente da fonte. Que dirá nós? Então sugiro a todos a leitura de obras como Boa Nova, Jesus no Lar, para que possamos nos sentir mais próximos daqueles irmãos que tiveram a missão de nos passar, ao longo do tempo, as mensagens que obtiveram diretamente do Cristo. Esta lição, a de número 6, descreve uma conversa entre Jesus e Pedro, e eu peço a permissão de vocês para ler alguns trechos para a gente acompanhar o raciocínio da lição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Isso é coisa de apóstolo ou isso é coisa que está mais próximo de nós? Isso para que tenhamos a noção da realidade dos apóstolos do Cristo naquela época. Aquela imagem que nós aprendemos apenas vendo-os como santos, não nos faz muito bem ao aprendizado. Isso sim, nos aproxima deles para que nós percebamos que nós não somos tão desgraçados assim. Como ouvimos algumas vezes, e eu discordo plenamente quando alguém diz: mas quem sou eu? Eu sou tão pequenininho. Quem sou eu para participar de um trabalho na comunhão espírita? E eu digo, se eu fosse pensar assim, eu não fazia o que faço. Porque não é por mérito que nós estamos aqui. Eu na minha posição de trabalho, ela naquela posição de trabalho. Não estamos aqui porque temos o mérito ou o conhecimento superior a vocês. Nada disso. Estamos aqui porque nos lançamos ao trabalho apesar das nossas fragilidades. No início da minha prática espírita, quando assistia uma palestra, eu olhava para o palestrante e desejava um dia ser igual a ele. Era um santo. Como fala bonito aquele palestrante, deve ser um anjo de candura. Hoje, como palestrante, eu vejo que nós não temos nada de anjo. Somos tão falhos quanto qualquer um de nós. Mas restava ainda a dúvida dos apóstolos. Mas os apóstolos estavam próximos do Cristo, eram espíritos elevadíssimos. E aqui nos trazem as psicografias, nos mostrando que superior mesmo era o Cristo. E ele acercou-se de pessoas comuns, exatamente para que na posteridade pudéssemos aprender com esta lição, de que a fragilidade moral é característica de todo aquele que habita este planeta. E que nós devemos nos sentir, ao contrário, fortalecidos. Temos as nossas fragilidades? Claro que temos. Quem de nós consegue perdoar, como sugerido na mensagem? Ouvida é muito bonita, lida é emocionante, mas quando a prática nos exige, como falhamos ainda? Isso só nos mostra o quanto precisamos avançar ainda na prática dessas informações, desses conhecimentos. Mesmo porque o primeiro que deve receber o nosso perdão é o próximo, mais próximo de nós, que não é ninguém mais do que
Nós mesmos. Quantas pessoas sofrem porque não conseguem perdoar-se? E como é maléfico ao nosso avançar, quando nós não conseguimos nos perdoar. Quando nós nos taxamos de pessoas falidas, porque repetidamente mantemos comportamentos que nós não queremos ter, mas que fazemos. Por que não nesta hora, não lembrar de Paulo de Tarso? Quando viveu as mesmas coisas que muitos de nós vivemos hoje. E disse, que homem sou eu? Que não consigo fazer o bem que quero, e não consigo evitar o mal que não quero. Somos nós hoje. Todos nós, posso aqui arriscar a dizer, todos nós, os encarnados e os desencarnados aqui presentes, todos nós queremos ser melhores. Nenhum de nós veio a este auditório hoje na expectativa de ser pior amanhã. Estamos aqui na expectativa de sermos melhores. Mas nós sabemos, ou devemos saber, que a melhoria do espírito não se dá tão somente a partir da nossa vontade. A nossa vontade é o ponto de partida. Mas entre aquilo que nós queremos e aquilo que efetivamente fazemos, há uma razoável distância que só o alongamento do tempo nos facultará o aperfeiçoamento lento e continuado. Por isso que o tempo de Deus é a eternidade. Não há nenhuma pressa nesse processo. Por isso que estamos aqui há séculos, repetindo os mesmos erros, mas paulatinamente recebendo as instruções que também paulatinamente vai nos alimentando o espírito em busca daquilo que é melhor para nós. Começamos essa caminhada com o decálogo de Moisés, quando aprendemos o que não deveríamos fazer: não matar, não censurar, não e não. Mais de 2000 anos depois, veio Cristo, avançando no processo de ensinamento, demonstrando como nós deveríamos fazer se quisermos ser felizes. Passa-se mais o tempo, e quase 2000 anos depois, vem a doutrina espírita dizer por que nós devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Vejam, percebam que as lacunas do tempo se dão em medida de séculos. Porque Deus, porque Jesus, nosso governador espiritual, sabe que não avançamos de forma rápida. A mudança qualitativa do espírito é medida ao longo dos séculos. E desde que começamos, chegamos até aqui. Hoje, nesta encarnação, quando aceitamos de bom grado a doutrina espírita, enquanto tantos outros irmãos nossos que nos ladeiam nesta encarnação sequer consideram a possibilidade de pensar o espiritismo como um caminho de orientação de suas vidas, nós já estamos aqui. Então não estamos parados, estamos caminhando. Com certeza posso dizer, se cada um de nós fizermos uma retrospectiva rápida de coisas que fazíamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, hoje já não fazemos mais. Já aprendemos pelas leituras, aprendemos de tanto ouvir as palestras,
Aprendemos observando as consequências nos outros de práticas parecidas com as nossas. E nós dizemos: eu não quero ir por aquele caminho. Então é melhor que eu mude antes para que eu não incorra no mesmo erro. Isso é melhoramento. E se não fosse assim, a humanidade seria um projeto falido. Se não fosse assim, teríamos que admitir que Deus errou no seu projeto de humanidade. E a gente sabe que Ele não errou. Ouvimos aqui e acolá alguém dizer que a humanidade não está avançando. Como que a humanidade está se melhorando se vemos tantas desgraças mundo afora? Fala-se assim quando observa-se a evolução da humanidade de forma pontual. Observemos a humanidade ao longo dos séculos. Como éramos nós, humanidade, há 300 anos atrás? Será que nós não melhoramos? Claro que melhoramos. Melhoramos do ponto de vista científico, melhoramos do ponto de vista tecnológico, melhoramos do ponto de vista da manutenção da saúde física e melhoramos também do ponto de vista moral. E uma forma de nós percebermos essa melhora é quando notamos a reação das pessoas diante de fatos que contrariam os ensinamentos cristãos. Quando percebemos a massa se rebelar contra fatos que nós não aceitamos mais na altura das nossas existências. O processo está em curso. E se o processo está em curso, mesmo que lentamente, nós não temos o direito de nos condenar por antecipação. Não acabou ainda. E está longe de acabar. Então a prática do auto-perdão é extremamente necessária para alimentarmos o nosso estado de felicidade, para alimentarmos a prática de perdão para o outro, porque se nós não conseguirmos nos perdoar, como perdoaremos o outro? Pararmos de exigir de nós uma perfeição que nós não temos ainda. Parar de fugir dos trabalhos que nos chegam, que nos são oferecidos, porque não nos julgamos ainda aptos para o trabalho. Acredito piamente naquele ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Então, se o trabalho chegou para você, é porque você está pronto. Se o trabalho chegou para você, é porque você já faz jus àquela ferramenta, àquele instrumento que lhe está sendo oferecido. A natureza não nos dá instrumentos para os quais não tenhamos a habilidade devida de manuseá-los. E dentre esses instrumentos, dentre essas ferramentas para os quais estamos aptos para manuseá-los, estão, por exemplo, os nossos entes queridos, mais próximos, nossos familiares, por exemplo. Principalmente aqueles mais trabalhosos, aqueles que nos irritam, aqueles que exigem de nós um pouco mais de paciência. São instrumentos que a natureza coloca em nosso caminho por confiar na nossa capacidade de utilizá-los bem e vencer os obstáculos, favorecendo a nós e a eles igualmente. A natureza não se engana de endereço. Ouve-se às vezes, em tom de brincadeira, alguma mãe, algum irmão, alguém dizer: esse menino nasceu na casa errada, só pode ter sido trocado na maternidade.
Foi não. Você construiu essa criaturinha que está agora ao teu lado. Esse não é o marido que eu esperava para mim. Devia ter pensado nisso antes. Mas você construiu essa relação no passado. E hoje precisa conviver para dilapidar as arestas que ainda existem em vocês. E continua o Neil Lúcio em sua narração. Pedro agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando Jesus leu algumas frases dos Sagrados Escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Uma outra coisa para que a gente aprenda com Cristo. Será que já desenvolvemos a capacidade de ouvir? Será que nós temos paciência para ouvir as lamúrias dos outros? Quantas vezes paramos para ouvir o desabafo de alguém? Nós falamos muito em caridade, não é isso? E aqui na doutrina espírita também, quando se fala em caridade, imagina-se logo um prato de sopa. Caridade é fazer e entregar sopa para alguém. É uma das formas de caridade. Ouvir é um dos tipos de caridades mais raros que nós temos hoje em dia. Ter a paciência e a capacidade de emprestar o ouvido para alguém que precisa desabafar é uma raridade hoje em dia. Quem que tem tempo para isso? Eu já tenho os meus problemas, ainda tenho que ouvir o dos outros. Eu não aguento isso. Precisamos aprender a esse tipo de caridade também. E Jesus, pacientemente, parou o que estava fazendo para ouvir as lamentações do Pedro. Ao término do longo relatório afetivo, Jesus indagou: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Jesus pergunta para o Pedro: diante de tudo isso, o que é que você fez? E Pedro responde: sem dúvida, reagi como devia. Coloquei cada um no seu devido lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é um mentiroso quanto mais. Eu fico na dúvida se foi Pedro que disse isso mesmo ou se foi um de nós, porque é muito parecido com a gente, não é? Provei, diz Pedro, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependo do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Olha a didática de Jesus. Quando se lê Jesus desta forma, nós perdemos aquela relação de santidade que nós imaginamos no Cristo e cria-se uma relação de cumplicidade que precisamos criar para nós, gente. Precisamos criar uma relação de cumplicidade, precisamos nos aproximar do Cristo, parar de vê-lo como um santo pregado na cruz e vê-lo como um irmão nosso, um irmão mais velho, que estará ao nosso lado e à nossa disposição para as nossas conversações. Porque assim como ele fez com Pedro, ele também está e continua à disposição para ouvir as nossas lamúrias. Precisamos nos acostumar a conversar com Jesus de irmão para irmão. Esquecermos aquelas práticas rebuscadas
onde diante de uma oração mudamos até a voz. Ó Senhor, para com isso. É nosso irmão, podemos nos abrir com ele, e ele não nos exige essa formalidade toda. Não é nenhum desrespeito. Em outros tempos, talvez, pudéssemos entender como blasfêmia. Não pensem mais nisso. Jesus está mais próximo de nós do que nós estamos dele. Porque ele não trabalha da forma como nós trabalhamos a nossa relação com os nossos irmãos superiores. Ele veio até nós numa mensagem clara de que quer se aproximar de nós. Nós precisamos também nos aproximar dele, sem palavras rebuscadas, sem uma conversação austera, mas nos aproximar do Cristo como um irmão nosso, com o qual podemos falar na hora que nós quisermos, da forma que nós quisermos, sem ter medo de melindrá-lo com as nossas palavras. Porque, como disse a nossa irmã, Jesus nunca nos perdoará. Ele nunca precisará nos perdoar, porque ele nunca se ofenderá com qualquer coisa que nós falamos para ele. Se ele conseguiu pedir o perdão para os seus algozes, que dirá para nós, no momento em que nos encontramos em busca da sua paz, em busca do seu ensinamento, em busca de sermos melhores. Não nos enganemos, ele nos observa diuturnamente. Vê, percebe, sabe, conhece a nossa intimidade e o nosso sentimento sincero, esse desejo que nos incomoda de querermos ser melhores a cada dia. Ele nos acompanha. Ninguém melhor do que ele para conhecer as nossas intimidades, nossas mazelas, nossas fraquezas, nossas fragilidades. Não temos o que esconder dele. Até o nosso nível de instrução, o nosso nível de educação, ele sabe melhor do que ninguém. Não precisamos mudar para falar com ele. Sejamos nós mesmos, autênticos, para falar com ele. E não tenho a menor dúvida que ele nos ouvirá pacientemente, da mesma forma que ouviu Pedro com as suas lamúrias familiares. E ele pergunta para o Pedro: que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E Pedro responde: naturalmente trabalha. Redarguiu o interpelado, irritado. Imagina só. A pessoa está desabafando da controvérsia que teve com familiares e alguém vem perguntar o que é que o carpinteiro faz na construção de uma casa. É para irritar, né? Mas Jesus calmamente pergunta: o que é que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E Pedro, tal qual nós, responde: trabalha, obviamente. E Jesus mansamente aprimora a pergunta: trabalha com quê? Redarguiu o mestre bem-humorado. Enquanto Pedro estava pisando nas tamancas, Jesus bem-humorado pergunta: trabalha com quê, Pedro? E Pedro responde: usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos, Pedro, e vivemos na terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Ou seja, aquele ditado que aprendemos,
que Deus dá o frio conforme a roupa, está ratificado aqui. Ninguém tem nada a mais ou a menos daquilo que precisa para cumprir o prometido para esta encarnação. Temos a esposa que precisamos, temos o marido que precisamos, temos os filhos que precisamos, temos o trabalho que precisamos, temos os amigos que precisamos, temos a religião que precisamos, temos os problemas de saúde física que precisamos, temos o salário que precisamos. Para nada disso adianta reclamações, lamúrias, não resolve nada. Tudo isso são instrumentos que a natureza nos dá para que trabalhemos as nossas necessidades evolutivas. Para que trabalhemos a paciência, para que trabalhemos o devotamento para com o próximo, para que possamos dar exemplo a alguém que vê em nós uma fresta de oportunidade, de crescimento e de aprendizado. Está tudo no seu devido lugar. E continua Jesus. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. A nossa vida neste planeta pode ser entendida como um laboratório, onde nós recebemos os elementos para trabalhar nesse laboratório e compete a nós fazermos os devidos testes desses elementos e construir o resultado que esperamos, que desejamos. Treinar as virtudes faz parte do aprendizado. Certa vez, depois de falarmos sobre relacionamento numa palestra, uma pessoa da plateia, ao final da minha fala, me procurou e disse assim: mas eu não consigo fazer isso. Como que eu vou me aproximar de uma pessoa que não gosto dela? Não me afinizo. E aí eu lembrei aquela orientação do Evangelho que devemos amar os nossos inimigos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que amar aos nossos inimigos não significa levar o inimigo para casa, dormir com o inimigo, jantar com o inimigo, beijar o inimigo. Está lá no Evangelho. Amar aos nossos inimigos significa não lhes desejar mal, não sentir-se feliz pelas desgraças que possam lhe acometer. Amar aos inimigos é ajudar-lhes quando a necessidade aparecer e você puder estar presente. Isso não nasce naturalmente em nós. Ninguém vai dormir não gostando de alguém e no outro dia amanhece adorando aquela pessoa. Precisamos trabalhar esses sentimentos. Então, quando eu digo que a vida é um laboratório, é porque nós podemos testar esses sentimentos. Tentem fazer isso. Aquele colega de trabalho que você detesta, não aguenta nem ouvir a voz, tenta dar um bom dia, toda manhã quando chega no trabalho. E mesmo que ele diga assim, bom dia para quem? Só se for para você. Não desista, continue dando bom dia para ele. Dá uma boa tarde, dá um até logo no final do expediente. Tenta desenvolver uma conversação. Deixe que ele ou ela perceba que você está se abrindo para a solução daquela problemática
que muitas vezes nenhum dos dois sabe qual é a razão. Já perceberam isso? Aquelas pessoas que a gente não gosta, não simpatiza, e se alguém perguntar, mas por que você não gosta dela? Não sei, só sei que eu não gosto. Ou como diz aquele personagem, não sei, só sei que é assim. Por que não começar a trabalhar isso? Vamos insistindo. Aquele familiar que nos agride só com a sua presença, que tal trabalhar isso? Convida para a sua casa. Você acabou de dizer que não é para levar o inimigo para casa. Mas eu não estou falando do inimigo, eu estou falando daquele parente que você não suporta. Tenta suportá-lo. Faz um jantar. Não precisa nem comprar uma carne de primeira, já que é ele, né? Mata um ovo ali. Mas convida. Que sejamos nós a dar o primeiro passo na direção da solução das problemáticas. Vençamos aquele nosso orgulho de dizer assim, não foi eu que fiquei com raiva dele, foi ele que ficou com raiva de mim, ele que faça as pazes. Por quê? Ele é melhor do que você? Será que você se julga tão inferior, incapaz de dar o primeiro passo? Cadê a sua grandeza? Isso não é fragilidade, muito pelo contrário, isso é fortaleza. Você está se mostrando forte o suficiente para vencer o seu preconceito, para vencer a sua capacidade de não gostar, e se aproxime dele. Como nós acabamos de ouvir nas palavras de Jesus, todos são instrumentos que a natureza põe na nossa vida para nos testar a capacidade de evolução. Estamos aqui num planeta de expiações e de provas, para espiarmos e para sermos provados. Aquele parente que a gente não gosta pode ser uma prova. E no momento que a gente diz, eu que não me aproximo, ele que deu o primeiro passo, pode ser que você esteja sendo reprovado nesta prova. E aquele parente, aquele primo que você não gosta e que você nega-se a aproximar-se, pode ser o teu marido na próxima encarnação, pode ser a tua esposa na próxima encarnação. Será? Será. Já que você não conseguiu vencer a animosidade como primos, a natureza aproxima ainda mais. Vamos colocá-los como filhos, então, como pais, como cônjuges. Lembrem-se daquilo que Jesus falou. Enquanto não pagarmos o último ceitil, daqui não sairemos. Estamos esperando o mundo de regeneração. Tem gente perguntando onde é que se inscreve para viver no mundo de regeneração. Não existirá mundo regenerado enquanto não houver pessoas regeneradas. O mundo regenerado é o reflexo da humanidade que o habita. Se queremos habitar no mundo de regeneração, deixar o mundo de expiações e provas para trás, devemos nos regenerar. E o que precisamos fazer para entrar nesse período de regeneração? Acatarmos as orientações, os exemplos de Jesus, dentre outros, e começarmos a praticá-los, mesmo que de forma laboratorial. Não gosto dessa pessoa, mas eu vou fazer uma forcinha e vou lhe dar um bom dia. Perceba isso, que você vai conseguindo. Conta-se que um casal de jovens resolveram contrair matrimônio, casaram-se e, como não tinham uma casa para morar, foram morar na casa dele, ou seja, com a mãe dele, com a sogra. Nas primeiras semanas, a jovem esposa já percebeu que essa experiência não ia ser boa. Não suportava a velha. E a sogra, por sua vez,
não suportava a nora. A nora, por sua vez, ficou sabendo que nas redondezas havia um bruxo, um feiticeiro, e procurou esse feiticeiro para lhe ajudar na solução do problema. Foi até o feiticeiro, contou as suas angústias diante da situação com a sogra e perguntou se o feiticeiro não tinha alguma fórmula de resolver esse problema. E ele disse: tenho sim. Eu vou desenvolver aqui uma fórmula para que você tire a sogra do seu caminho. Mas vamos fazer isso lentamente, para que ninguém ponha a culpa sobre você, para que ninguém perceba que você foi a responsável por isso. O que é que eu tenho que fazer? Perguntou ávida a nora. Esta fórmula, todo dia de manhã você vai levantar antes dela, vai preparar um café da manhã para ela. E no seu café, ou no seu chá, ou no suco, você vai colocar 10 gotinhas desta fórmula. Em pouco tempo você vai ver o resultado. E a nora ficou eufórica com a possibilidade, foi para casa no outro dia cedo, levantou mais cedo, preparou um café da manhã, 10 gotinhas no café e levou o café da manhã na cama para a sogra. Claro que a sogra não comeu nada daquilo, desconfiada que estava, esta megera está querendo me matar, não comeu nada. No dia seguinte, repetiu o processo. E mais no dia seguinte. No quarto dia, a sogra começou a ficar desconfiada e disse: mas essa moça está muito diferente. E convidou para comer com ela. E a nora comeu do mesmo pão, bebeu do mesmo café, não do da xícara, do bule. E a sogra disse: acho que ela não está querendo me matar, não. E foi se acostumando com a ideia. Passaram-se os dias, passaram-se as semanas, e a sogra pensou assim: a minha nora mudou muito. Ela está tão boazinha comigo, eu acho que eu estava enganada com o que eu pensava dela. E aí, no final da tarde, a sogra passou a fazer um chá da tarde e oferecer para a nora. E preparava biscoitos, e fazia pães caseiros, doces caseiros, e oferecia para a nora. De manhã, a nora lhe oferecia o café da manhã. À tarde, a sogra oferecia o chá da tarde. E o tempo foi se passando. Meses se passaram, a nora lembrou-se da fórmula que estava dando para a sogra. E disse: meu Deus, de tantos esse tempo que está tomando esta fórmula, eu acho que está chegando o dia da velha bater as botas. Mas eu agora já me afeiçoei com ela, de tanto ela me dar esse chazinho da tarde, eu não quero mais que ela morra. Eu estou vendo agora nela uma sogra que não percebia. E ficou apavorada, e foi até o bruxo, foi até o feiticeiro, pedia agora o antídoto, que ela tinha aprendido a gostar da sogra. A sogra se transformara numa pessoa que ela não conhecia, e que agora conhece, que está gostando da sogra. O que é que eu posso fazer para reverter o efeito do remédio? E o bruxo disse: fique calma, não tem problema. Na verdade, aquilo que você está dando para ela não era veneno nenhum, era um fortificante. Por isso que a sua sogra está tão bem de saúde. O remédio não estava no antídoto, o remédio estava na mudança de comportamento. No momento em que você deu o primeiro passo, ela te percebeu e ela deu o segundo. E a partir daí vocês começaram a se conhecer melhor. É o laboratório da vida. Perceberam que não tinha razão para aquela animosidade. Será que nós não temos também uma história parecida? Será que nós não estamos também precisando começar a oferecer café da manhã ou outra coisa qualquer para alguns relacionamentos tumultuados que temos e nós darmos o primeiro passo na solução desses problemas? Lançarmos mão das ferramentas que a natureza nos deu para encontrarmos em nós a solução para problemas que são nossos. Problemas como o não perdão,
problemas como o não auto-perdão, problemas como a falta de caridade para com o próximo, dificuldades de relacionamento. Por que não nós a dar o primeiro passo? Por que esperar sempre que seja o outro a dar o primeiro passo? Se um instrumento está nas nossas mãos, é porque compete a nós trabalhá-lo. E a conversa de Jesus com Pedro continua, e Jesus diz: em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós, Pedro, um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Jesus calou-se, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, Pedro, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum um expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Vamos terminar nossas reflexões de hoje silenciando em nosso coração não só tudo isso que nós falamos, mas principalmente tudo isso que passou na cabeça de vocês. Certamente cada um de vocês, enquanto eu falava, lembraram de algum fato que lhes toca na temática que foi desenvolvida hoje. Cada um de vocês identificou em suas experiências, com os instrumentos que a natureza lhes facultou, uma oportunidade de pôr em prática, não amanhã, mas a partir de agora, uma mudança de atitude e de comportamento que irá favorecer a vocês, a nós e a todas essas pessoas que nos envolvem de alguma forma. E o Espiritismo não fará nenhum sentido para nós se não fizermos desse jeito, ouvindo numa palestra e praticando na nossa vida, lendo num livro, trazendo para a nossa realidade. De nada adiantará as tantas palestras que ouvirmos se não trouxermos para a nossa realidade, efetivamente, perscrutarmos, buscarmos nas nossas relações pontos falhos de comportamento para os quais podemos contribuir com as nossas iniciativas, quer seja nos nossos ambientes de trabalho, quer seja em via pública, quer seja com os nossos entes queridos mais próximos. A proposta de transformação se dá mediante o laboratório da vida, utilizando os instrumentos à nossa disposição, dentre eles, o conhecimento adquirido e as propostas que a natureza nos oferece em forma de parentes, de amigos, de problemas dos mais diversos. Tenhamos, então, a grandeza de admitirmos as falhas e a coragem de dar o primeiro passo para solucionar problemáticas que não precisamos manter. Tenhamos a grandeza e a sabedoria de aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para solucionar problemas
que talvez trazemos desde outras experiências e que não precisamos levar mais uma vez para as encarnações futuras. Se este é o momento de aprendizado, é também o momento da prática definitiva. Não percamos as oportunidades, porque o tempo urge. O processo de transformação do planeta está em curso. E todo aquele que não se adequar à nova atmosfera que o planeta já respira, provavelmente sofrerá de arrependimento por não ter aproveitado as oportunidades que lhes foram oferecidas. Pensemos nisso e saiamos daqui hoje com propostas efetivas de mudança de atitudes e de comportamento para a melhoria da nossa vida e de todos aqueles que nos rodeiam. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.